Senhor Jesus, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar, em nome do nosso Senhor Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma oportunidade e agradecer aos pastores desta igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Agradecer também aos jovens por a confiança, de estar aqui, culto direcionado aos jovens. Glórias a Deus, é culto da família, mas com a direção dos jovens. Quero cumprimentar a todos que nos assistem pela live. Fique conosco nesta noite. Ouça a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus entrar nos vossos corações. Que a palavra é de Deus, mas vamos estar transmitindo de forma que Deus quer. Não o que a gente queremos, mas sim o que Deus quer aos nossos corações. Nesta noite, Deus tem me levado até o livro de Samuel. Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 3 ao 13. Vamos falar de um jovem que foi chamado por Deus, e ele esperou o momento certo, para agir de acordo com o que Deus queria, com o que Deus quis para Israel, para seu povo. Interessante que quando Davi foi ungido rei, ele teve tripla unção. E nós vamos chegar lá. Mas primeiro, para que nós entendamos a história de Davi, vamos estar lendo todo mundo junto aqui comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3 ao 13, que diz assim: E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungirá-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E então os anciãos da cidade saíram ao encontro, e tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele e a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente é esta perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinabe, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé:
o Senhor não tem escolhido a estes. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos. Pode passar para mim, por favor? Já lemos esse. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse ao Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Peço à igreja toda que repita comigo aí: o Espírito do Senhor. Olha como Deus faz. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a andar. Como Deus trabalha. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando é escolhido por Deus, o Espírito de Deus habita na pessoa. Nós sabemos bem a história de Davi. Davi era moço quando Deus escolheu para ser rei em Israel. Mas antes de Davi, Deus também ungiu a Saul e escolheu a Saul. Mas Saul era mau e fez errado aos olhos de Deus. E nem por isso Davi matou a Saul, porque era um ungido de Deus, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul e se apoderou de Davi. Então, quem se levanta quando Deus levanta, está se levantando contra o próprio Deus. E o mais importante é que não terá êxito nenhum. A pessoa que se levanta contra um ungido de Deus não tem êxito nenhum. O que eu deixo para os irmãos e para vocês jovens, se vocês estão aqui, é porque vocês foram escolhidos por Deus, foram ungidos por Deus para estarem aqui na casa de Deus, ouvir e aprender da palavra de Deus. Isso não é só os jovens, é para nós também, já de quase 10 anos de idade. É para nós jovens também. Então nós somos escolhidos, somos benfeitorias de Deus. Interessante que a palavra de Deus, vou tentar trazer aqui 3 tópicos dessa lição. Entre esses 3 tópicos, há 4 parágrafos em cada um. Vou tentar resumir, vou tentar passar o máximo que eu puder. No parágrafo 1, tópico 1, interessante, é que a Bíblia nos traz menção de 2 jovens que Deus escolheu. E a maneira como Deus trabalhou na vida destes 2 jovens foi de demora, foi de espera, mas tudo no tempo devido. Tudo no tempo de Deus,
que nós não entendemos. O primeiro jovem é esse que eu estou falando, que é Davi. O primeiro jovem, ainda moço, e foi escolhido por Deus para uma grande missão, reinar sobre o seu povo. O segundo jovem foi José. Quem se lembra da história de José? José foi massacrado, José foi humilhado, José foi castigado, assim como Davi foi também. Nesse primeiro tópico, os sonhos que Deus deu a José, ainda novo, era para preparar os seus familiares para a grande posição de liderança que José iria ocupar na vida. Assim foi com Davi também. Deus levantou José, mas primeiro, ele ia reinar primeiro na família. E o que a família fez? A família não aceitaram a José. Pegou José, os irmãos, como os irmãos conhecem a história, e vendeu. Mas tudo tinha uma providência de Deus perante esse processo. Tudo tinha a mão de Deus. Hoje, jovens, ou muitos de nós aqui estamos, ou muitos que estão nos assistindo, quando você fala para um dos seus familiares que você vai seguir o cristianismo, que você vai ser um cristão, vai se levantar oposição na sua vida, vai se levantar oposição dentro do seu próprio lar, para que você não siga a Cristo. Foi assim com José, foi assim com Davi. Mas o mais importante é que nós não devemos parar, não devemos desistir. Aquilo que nós queremos, temos de perseverar em busca. E José, ele não parou. Com todo o sofrimento que ele teve, ser vendido, ser caluniado, ser chicoteado, tudo que ele passou, mas ele perseverou. Davi, diversas vezes o rei Saul tentou matá-lo, mas ele não parou, ele continuou, porque ele sabia que ele era ungido de Deus. E Davi, ele ainda teve um conforto com Jonatas, que era como se fosse um irmão dele. E toda vez que o rei Saul atentava contra a vida de Davi, muitas vezes Jonatas lhe socorria. Mas era a mão de Deus que estava sobre ele. Tanto José como Davi foram escolhidos por Deus, desde novos, para ocuparem posições elevadas. Ambos tinham, em média, 17 anos. Era um moço. Aqui vai uma para os jovens. Você com 17 anos, não para de procurar a Deus. Você que nos assiste, de 17 anos, não desista de ir nos caminhos do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outro meio para você se fortalecer. Pois Deus é que te sustenta. 17 anos, quando foram avisados por Deus que tamanha responsabilidade, e ambos levaram o mesmo tempo de sofrimento
e espera até ser exaltado por Deus aos 30 anos de idade. Esperaram 30 anos de idade. Hoje, jovens, você entra numa igreja, você quer ser um músico, ou você quer ser exaltado, você quer levar a palavra, você quer falar de Deus. Mas aqui nós vemos que o jovem Davi e José ficaram desde os 17 anos e só foram ser exaltados por Deus após os seus 30 anos de idade. Após os seus 30 anos de idade. Paciência. Nós aprendemos com a palavra de Deus que a paciência é uma virtude. A espera é no momento de Deus. A espera é quando Deus fala que não há o tempo ainda, que você pode fazer. Porque até enquanto chega aos 30 anos, Deus está ali lapidando. Deus está vendo o quanto você vai suportar. Foi assim que Deus fez com Davi, foi assim que Deus fez com José. Ele deixou, foi trabalhando até chegar aos 30 anos, para ver o quanto ele ia suportar, quanto ele ia passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelo aquele sofrimento, viver fugindo. É o trabalhar de Deus que nós entendemos, o trabalhar de Deus que nós entendemos. Davi, ele foi ungido 3 vezes, como eu disse, 3 vezes Davi foi ungido. A primeira vez que o Davi foi ungido, foi dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus estava falando ali, esse é meu ungido, esse é meu escolhido. Primeiros de casa, tem de te aceitar como um homem de Deus. O de casa, primeiro você reina dentro de casa, como escolhido de Deus. Foi assim que Davi foi ungido pela primeira vez. Ser aprovado por Deus perante a própria família é o começo do sucesso na vida de um grande líder. Ter o respeito e o apoio de nossos próprios familiares é fundamental para o homem escolhido por Deus ter uma base segura. Então, o primeiro passo é dentro de casa. Primeiro passo é você apoiar. Primeiro passo é a família reconhecer a mudança de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo. Isso vai dar segurança. Vou pedir para colocar aí no Salmo 128. Vamos estar dando uma passada por lá, os irmãos que puderem abrir suas Bíblias. Salmo 128. Verso 1 até o 4. Então esse é o primeiro passo. É dentro do seu lar, dentro da sua casa. A palavra do Senhor, Salmo 128, verso 4. Eu vou pedir para a igreja ler para mim, por favor. Verso 1 ao 4, por favor. No 3. 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e terá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados das tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele. Eis que será assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
né? Então, Davi foi bem-aventurado. Já dentro do seu lar, já foi bem-aventurado, porque temia o Senhor, obedeceu a Deus e fez a vontade de Deus. O tópico 3. Unção ungido na sua tribo. Então Davi foi ungido na sua casa e agora ele foi ungido na sua tribo. Na sua tribo, hoje não existe mais tribo, irmãos. Mas temos a nossa cidade, temos os nossos bairros, temos a nossa vizinhança, temos o povo que está ao redor de nós. Esses vão saber que você é ungido de Deus, foi ungido por Deus, porque vai ver a mudança de Deus na sua vida. Vai ver que você não anda mais como eles andam, mas sim diferente do que eles andam. A unção de Davi perante a sua tribo consolidou a liderança de Davi perante Judá, a tribo com maior influência política, militar e estratégia da nação de Israel. Quando as pessoas ao seu redor conhecem que você é ungido de Deus, essas pessoas vão te seguir como líder, porque sabe que você tem capacidade, sabe que Deus está com você. E quem segue a pessoa que está com Deus será abençoada. Ao ser ungido como rei em Judá, Davi construiu uma base forte no meio de sua gente. E isto era parte do propósito de Deus de entregar paulatinamente o governo nacional nas mãos de Davi. Davi não recebeu de mãos beijadas o reinado de Israel. Ele foi aumentando o seu poder e as suas conquistas de forma progressiva. Hoje, eu trago para nós e para os jovens, nós não conseguimos nada de mão beijadas. Mesmo que você queira está ganhando, está fazendo a vontade de Deus, que você queira estar na presença de Deus, você tem de ir em busca, você tem de lutar, você tem de batalhar, porque não vai vir de mão beijada. Quanto mais você está na presença de Deus, mais o adversário vai se levantar contra a tua vida. Mais pessoas contra Deus, não é contra você, mas contra Deus vai se levantar na sua vida, para você não fazer a vontade de Deus. Não é de mão beijada que você vai conseguir. Não é na mordomia do seu lar que você vai conseguir. Não é sem meditar, sem ler a palavra de Deus que você vai conseguir. Muitas vezes você pode até falar, os jovens, pode até falar, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo pregar, eu não consigo dirigir um culto, eu não consigo fazer isso. Consegue sim, porque Deus te dá um direcionamento, Deus te dá a palavra. Quando você sobe aqui, não é você que está falando, mas é Deus que está te usando para falar. Só basta você entrega seu coração, deixa que Deus vai te usar. Deus, Ele te usa. Quando Deus te chama, a responsabilidade é de Deus. Deus está te entregando, porque Ele sabe
que você é capaz de fazer. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos até o livro de Lucas, capítulo 16. Peço para colocar aí no telão, por favor. Lucas, capítulo 16. Verso 10. Que diz assim, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O que quer dizer essa palavra agora dentro? Que o que você pode oferecer para Deus, se for no mínimo, você vai oferecer muito bem. Se for muito, você vai também estar oferecendo muito bem. O que você pode fazer, o que você pode falar de Deus, você vai estar fazendo muito bem. Seja pouco ou seja muito. E Deus vai se agradar. No livro de Jó, capítulo 7, verso 9, ele diz que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo de força. Vamos caminhando de força em força. Não é ganhado de uma só vez, mas é devagar, de força em força. Salmos 84, 6. De graça em graça. João 1,16, se eu não me engano. De fé em fé. Romanos 1,17. De glória em glória. É assim que nós conseguimos. É assim que nós conquistamos. Não é de uma só vez. Não é abraçando tudo de uma só vez. Mas é devagar. Caminhando junto com o nosso Deus. Caminhando junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. Ungido sobre toda a nação. Ungido sobre todo o povo. Ungido na sua casa, ungido na sua tribo, ungido sobre todo o povo. A unção de Davi sobre toda a nação de Israel confirmou o propósito maior de Deus para a vida dele e revelou a Davi a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 3. Vamos estar dando uma passada por lá. Essas 3 etapas de Davi, enquanto coloca aí para mim, 2 Samuel 5, de 1 ao 3. Essas 3 etapas de unção de Davi, como rei de Israel, revelaram a ascensão progressiva daqueles que desejam subir de escada. Vamos ver aqui primeiro 2 Samuel aqui, 5, do 1 ao 3. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. 2. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós,
eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse, tu apresentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre nós. Confirmação de Deus. O 3 e último. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele acordo com Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. Subindo de passos em passos, subindo a escada de degrau em degrau. Davi, ele não chegou para reinar de uma vez, nem quis tomar com pouco também o trono do rei Saul. Ele esperou o momento de Deus. Ele foi subindo aos poucos. Como disse, essas 3 etapas de unção de Davi, rei de Israel, revela a ascensão progressiva, de degrau em degrau, de escada. Nós não ganhamos nada à força, de uma vez. Até para nós ganharmos o céu, nós vamos ter de ir devagar. Não parar. Não devemos parar. Mas devemos ser persistentes e continuar a subir. Continuar a subir esse caminho. E não de elevador. A pessoa, igual a gente vê, né? Subir de escada. E não de elevador. O elevador a gente sobe, rapidinho está lá. Pega uma escada rolante, rapidinho está lá. Não, vamos devagar. Não vamos subir de elevador. Deus não elevou Davi diretamente a rei de Israel. Primeiro, Davi se tornou rei apenas diante dos seus familiares. Depois, Davi se tornou rei apenas para a sua tribo. Só então, Davi se tornou o rei de todas as nações. 2 etapas para depois ele virar rei de todas as nações. Vamos dar uma passada lá em Provérbio, capítulo 4. Provérbio capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A verdade, só até aí, a verdade do justo, a verdade daqueles que andam com Deus. Quando você anda com Deus, quando você deixa resplandecer a luz do Senhor na sua vida, tanto serve para os jovens como para nós. Essa luz é igual à luz da aurora, a luz do amanhecer do dia. O sol, ele não chega de uma vez. Ele vai aparecendo devagarinho, brilhando, devagarinho, devagarinho. Quando você pensar que não, ele já está no meio do céu. É assim os justos. É assim aquele que anda com Deus. É assim aquele que faz a vontade de Deus. Vai brilhando aos poucos. E as pessoas vão vendo. Vai ao raio. Hoje, nesse friozinho que a gente vive todo dia de manhã, a gente pode ver. O sol aparece lá longe. Ou nem aparece. Você pensa que vai ser frio o dia todo. Como pensa que não, o sol brilha. É assim. É os verdadeiros. É aquele que
anda na verdade com o nosso Deus. Glórias a Deus. Em Atos 1,18, Jesus ensinou que a unção do Espírito Santo sobre os seus discípulos os capacitaria a conquistar o mundo de forma progressiva. Progressiva. O Espírito Santo, como eu disse aqui no passado, quando a gente está aqui, quando a gente está aqui em cima, não é nós, mas é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitando aos poucos. É o Espírito Santo de Deus que vai nos falando o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. Caminhando para o final, capacitar a conquistar o mundo de forma progressiva. Devemos começar sempre por nossa casa. O nosso reinado, a nossa pregação, o nosso exemplo começa pela nossa casa. E ainda fala mais. A nossa casa hoje, podemos dizer, a Jerusalém de Deus. Avançar as nossas conquistas em todo o país, Judeia e Samaria. E prosseguir avançando para conquistarmos o mundo inteiro para Cristo, até nos confins da terra. É assim que nós devemos fazer. Comece em casa, comece em Jerusalém, vai para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todo o país, toda a terra, toda a nação que nós devemos levar a palavra de Deus. A unção tripla que Davi recebeu nos ensina a caminhar de força em força, de graça em graça, de fé em fé e de glória em glória. Essa é a unção de Davi. Ela nos ensina a caminhar de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Glórias a Deus. Eu convido a banda para estar tocando, cantando, louvando ao nosso Senhor nesta noite. Glórias ao nosso Deus. Que nós possamos ficar diante da palavra de Deus. Lutar de fé em fé. Lutar de graça em graça, de glória em glória. E alcançar o reinado, alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos, começa primeiro em casa. A nossa unção, o nosso trabalhar começa primeiro em casa. Se você tem algum parente descrente, algum parente que fala que esse Deus que nós segue, não vai te levar a lugar nenhum. Não acredite. Continue na sua fiação, continua na sua batalha, continua buscando. Não pare de buscar. Continue falando com Deus, continue meditando na palavra de Deus. Não pare. Porque para nós, o salvo em Jesus Cristo, o céu é o nosso limite. O céu é o nosso limite. Vocês que nos assistem, vocês que nos escutam, se tem pouca força, não desiste. Creia somente no Senhor Jesus. Creia nas promessas que Deus fez, que é de dar a nós a vitória, de dar a nós o reinado. Só creia em Deus, que nós alcançaremos muito mais.